Eu entrei na universidade como aluno, como estudante, em 1959. E, na época, na minha casa, meus pais queriam que eu fizesse engenharia. Então, eu estava mais ou menos decidido também a isso. Só que ocorreu um episódio que impediu de eu fazer o vestibular de engenharia. Não vou entrar em detalhes. Por causa disso, eu acabei fazendo a segunda época do vestibular, que nesse tempo existia, para alguns cursos que eram menos procurados, tá? Na História. Porque eu tive um professor excelente de História, o professor Wilton Moreira, é meu amigo até hoje, e quando eu disse para ele que eu não tinha conseguido fazer engenharia, ele disse: por que tu não fazes História? Né? Ele tem uma segunda época na História. Aí eu fiz, e isso foi interessante porque, e fundamental na minha vida também, porque se eu não tivesse feito História, eu não tinha conhecido a Angélica, que também fez História, e nós nos conhecemos no primeiro dia de aula, né? Então, duas coisas se conjugaram aí, né? Depois nós começamos a namorar já no segundo semestre, depois casamos, depois formados, enfim. Mas essa mudança, sair da engenharia para ir para a antiga Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, foi muito decisiva para mim, como também para a Angélica, porque ela pretendia fazer inicialmente medicina, mas acabou não fazendo medicina. Até por causa da visão mais, vamos dizer, holística que nós adquirimos na antiga Faculdade de Filosofia. Infelizmente se extinguiu a Faculdade de Filosofia, embora o nosso atual Instituto de Filosofia e Ciências Humanas corresponda, em parte, ao que era a Faculdade de Filosofia. Inicialmente havia um curso de História e Geografia juntos. Quando nós entramos, Angélica e eu, já não havia mais essa junção. História era um curso, Geografia era outro. E esses cursos permitiam também que a gente conhecesse outros colegas de outras especialidades, professores de outras especialidades. Interessante que nós não tínhamos nenhum curso de filosofia funcionando lá. Tínhamos um professor de filosofia, que trabalhou com alguns assistentes, enfim, que foi o professor Benedito Nunes. Mas essa ideia de uma faculdade de filosofia, incluindo vários cursos, era muito interessante. Na faculdade de filosofia, eu cursava normalmente as disciplinas, né? E não sei como é que eu tinha tempo, porque eu trabalhava nos Correios, como postalista pela manhã, assistia aulas à tarde e também dava aulas à tarde no Colégio Paz de Carvalho, como professor de História, porque naquele tempo a gente entrava no primeiro ano da graduação e já podia ensinar aquela disciplina para a qual a gente estava tentando se formar, né? Havia uma carência de professores muito grande, a maior parte dos professores na área de ciências humanas eram advogados, na área de ciências exatas e naturais eram engenheiros, enfim, na área de ciências biológicas eram médicos. Então não havia professores formados para aquelas disciplinas. Então, no momento que a gente entrava na faculdade, já achavam que a gente podia assumir a condição de professor. E eu comecei a ensinar no Colégio Paz de Carvalho
E fiquei durante os 4 anos da faculdade nessa condição. Nós tínhamos, nessa época, 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura. Terminava o bacharelado, se a pessoa quisesse parar ali, parava. No meu caso, no caso da Angélica, nós resolvemos fazer também a licenciatura. Então, se nós fizéssemos, como hoje, só o bacharelado, nós poderíamos trabalhar num instituto de pesquisa, trabalhar como historiadores, etc. A licenciatura, claro que dava a licença para ensinar também, né? Mas nós fizemos o curso completo. Então, nós fizemos isso de 1959 a 1962, quando nós terminamos a graduação. Nesse período, além de trabalhar no Correio, trabalhar como professor, ser estudante, eu participava das atividades do diretório acadêmico, da antiga faculdade, da antiga UAP, União de Estudantes Paraenses, União de Estudantes, União Acadêmica, já lembro, UAP, União Paraense, não, União Acadêmica de Estudantes Paraenses, não me lembro já exatamente o nome. Enfim, que era uma entidade muito importante que desapareceu com a ditadura militar. E eu me lembro bem que no segundo ano, o então presidente do diretório, a gente falava presidente, diretor acadêmico, me indicou para ser o sucessor dele, né? Ele morreu agora recentemente, era um professor muito conhecido, professor do Ideal, foi um dos criadores do Ideal, o professor Manuel Leite Carneiro, ele era professor de matemática, e por causa dessa minha participação, me indicou para ser o presidente do diretório, então eu assumi depois dele, foi feita uma eleição, enfim. Não eram disputadas essas eleições, as pessoas não gostavam tanto assim de participar. Não havia tanto, pelo menos no nível da Faculdade de Filosofia, uma polarização entre partidos distintos, né? Isso havia na UAP, na União Acadêmica Paraense. Então lá atuavam as pessoas ligadas aos partidos de esquerda, sobretudo o Partido Comunista, o PC, não era o PCB ainda, e atuavam pessoas não ligadas a partidos desse gênero, mas que tinham uma postura mais conservadora, e as pessoas ligadas à Juventude Universitária Católica, da qual eu participava também e cheguei a dirigir durante um período, né? Eu meti para fazer tanta coisa que acabei passando por um estresse muito grande. E o médico disse, olha, diminui as suas atividades. E, bem, no NAIA eu me acostumei com a pós-graduação, tornei professor do mestrado, fui coordenador do mestrado. Naquela época era possível ser professor de mestrado sem ter doutorado. O primeiro coordenador do PLADES, mestrado do NAIA, conserva o mesmo nome, mas já tem outra orientação, foi o professor Constantino Ribeiro Otero. O professor Constantino formulou a organização junto com os outros colegas, enfim, implantou o PLADES,
E quando terminou o mandato dele, foi convidado o professor Carlos Coimbra, que faleceu recentemente, para ser o coordenador. E ele me convidou para ficar como vice. Eu aceitei, aos amigos, ajudei, mas o NAIA sempre foi um lugar muito cheio de tensões, de conflitos. E havia uma tensão muito grande. O professor Carlos Coimbra teve problemas de saúde, enfim, ele acabou renunciando ao cargo. E por causa disso eu assumi a coordenação e fiquei como coordenador durante aproximadamente um ano, mas já estava para terminar minha gestão. Nessa altura, Angélica e eu já tínhamos feito um concurso para fazer o doutorado no Rio. Eu fiz o concurso no Museu Nacional, ela fez no UPERJ. Aí eu tive que deixar a coordenação do PLADES e fui substituído pela professora Nazaré Imbiriba, que hoje é casada com o professor Mitchell. E foi na gestão dela que o PLADES foi reconhecido pelo MEC, pela CAPES. Ela encaminhou toda a documentação para regularizar. E nessa altura nós fomos fazer o doutorado. Voltamos. Quando nós voltamos, reassumimos nossa atividade aqui no laboratório do NAIA. A Angélica não participou do NAIA. E o pessoal do NAIA me convidou para concorrer à coordenação do NAIA, que nessa altura quem estava coordenando o NAIA era o professor Nelito, Manuel Pinto da Silva Júnior, esse que eu falei que foi inicialmente aposentado do Tribunal de Contas, mas ele não teve problemas quando fez o concurso aqui para a universidade. Então, o Nelito era o coordenador do NAIA, do NAIA não, sim, do NAIA, ele tinha substituído o professor Marcelino, e ele estava se candidatando novamente. Mas aí um grupo de amigos, colegas, entre os quais o Jean Bete, a Edna Castro, a Aurelia Belém, várias pessoas, algumas que até que trabalham conosco até hoje, me convidaram para formar uma chapa para disputar a coordenação do NAIA. Porque, apesar de eu reconhecer a competência do Nelito, do Marcelino, enfim, mas eles não tinham a perspectiva que nós tínhamos da pesquisa e da pós-graduação. Uma das pessoas também que me convidou foi a Nazaré Imbiriba, que conseguiu regularizar a situação do NAIA diante do MEC, quer dizer, reconhecer o NAIA, o PLADES diante do MEC. Enfim, e em função disso eu me candidatei junto com a Edna Castro, candidato a coordenadora, a Edna a vice, e nós ganhamos a eleição e passamos a coordenar o NAIA. E foi nesse período que também a professora Aurelia Belém, que já está aposentada, não sei se você conhece, assumiu a coordenação do PLADES, e na gestão dela nós conseguimos que o PLADES se tornasse o programa de pós-graduação em Ciências Sociais mais importante do Brasil. O conceito mais alto, que era o conceito A. O A corresponderia ao 5 de hoje. Agora tem 6 e 7, né, que são notas excepcionais. O único concorrente que nós tínhamos, sério, era o CPDA do Horto do Rio de Janeiro, que hoje tem tem nota 6, se não me engano, 6 ou 7, ultrapassou o NAIA agora, foi bem além. Mas eles ficaram com B, que seria o 4,
e nós ficamos com o A, que seria o 5. Nessa mesma altura, havia um programa de geociências, mestrado e doutorado, que era considerado também o melhor do Brasil. Nós tínhamos esses dois programas que eram considerados muito bons no Brasil inteiro. Claro que, quando eu estou falando de ciências sociais aqui, eu estou falando na condição, por exemplo, que nós tínhamos até antes de mudarmos o nome para sociologia e antropologia. Quer dizer, não era especificamente nem de antropologia, nem de sociologia, nem de ciência política. Era ciências sociais num sentido mais amplo, incluindo, inclusive, economia. E nessa situação, esses programas eles são julgados pela área de sociologia da CAPES. Então, de todos os programas de ciências sociais do Brasil, excetuando os programas estritamente de antropologia e de sociologia, nós tínhamos o conceito mais alto. Infelizmente, depois que nós saímos, houve problemas, houve dificuldades, enfim, e o Pladis baixou o conceito para 4, correspondendo ao B, foi ultrapassado pelo programa do CPDA do Horto do Rio de Janeiro, que agora não é mais do Horto, ele é da UERJ, se não me engano. E durante muitos anos o Pladis ficou com a nota 4. Só mais recentemente ele conseguiu subir para 5, depois baixou de novo para 4, enfim. Não sei exatamente qual é a situação do NAIA nesse momento. Mas o NAIA ganhou uma notoriedade enorme nesse período. E ainda tem uma notoriedade muito grande no Brasil inteiro, é muito respeitado. Enfim. Depois houve dissensões internas, brigas, etc. E um grupo muito grande de professores resolveu sair do NAIA. Entre eles eu, a professora Aurélia, a professora Maria José Jackson e várias outras pessoas saímos ao mesmo tempo, o professor Jean Bete, e acabamos depois criando o programa de ciências sociais aqui, juntamente com o pessoal da antropologia, da sociologia. Na época, quando nós criamos o programa, a sociologia era coordenada pela professora Maria José Jackson, que já se aposentou, e a antropologia era coordenada pela professora Jane Beltrão. Aí nós fizemos a junção dos dois programas e criamos o programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Nós tínhamos proposto antes um nome que não era esse, era Programa de Antropologia e Sociologia. Mas, quando chegou na avaliação da CAPES, a professora lá de Santa Catarina, não estou lembrando o nome dela agora, o presidente da ABA também, vou lembrar daqui a pouco, ela disse que não aceitava que houvesse um programa com o nome de Antropologia e Sociologia que fosse julgado pela área de avaliação da sociologia na CAPES. Como ela era uma pessoa que tinha um papel importante nessa avaliação, ela então entrou em contato conosco e nós fizemos um recurso, porque tinha sido aprovado só o mestrado, tinha pedido mestrado e doutorado. Aí ela entrou em contato conosco, dizendo que nós precisávamos reformular algumas coisas, enfim, e que devemos mudar o nome para Ciências Sociais. Acabamos aceitando, porque a Miriam Gross, conhece a Miriam Gross, tá? Ela estava defendendo o nosso programa, mas ela achava que não devia ter o nome de Antropologia e Sociologia. Acabou invertendo, né? Mas agora é sobre Sociologia e Antropologia.
Às vezes a gente fica à mercê das pessoas que estão nos cargos importantes das avaliações. Aí nós aceitamos, fizemos ciências sociais e aí foi aprovado. Né? Foi aprovado o mestrado e o doutorado, através desse recurso. E então começamos em que ano foi? 2003, só com o doutorado, porque os mestrados em antropologia e sociologia continuavam existindo. Então nós implantamos só o doutorado e só no ano seguinte que nós implantamos o mestrado. Aí, quando os últimos alunos da sociologia e da antropologia defenderam as suas dissertações, os dois programas foram extintos. Né? As minhas pesquisas foram todas voltadas para a minha atividade de ensino, e começando com a pós-graduação. Né? Eu comecei, de fato, a ensinar antropologia, não aqui na Universidade Federal do Pará, mas na Escola de Enfermagem Magalhães Barata, que era do Estado, continua sendo, né? Mas que hoje integra a UEPA. Então, a minha preocupação era com a saúde, e o curso que eu dava estava voltado para isso. Aliás, era o interesse deles. Né? Antes de mim, quem ensinava essa disciplina era um médico, que ficou durante muito tempo ensinando, não lembro agora o nome dele. Depois ele foi substituído pelo Valcir Monteiro. Valcir Monteiro é uma pessoa hoje muito conhecida pelas histórias que ele escreve, é um escritor muito importante. Os livros dele estão sendo divulgados no Brasil inteiro, já há divulgação fora do Brasil. Mas ele é sociólogo. Mas ele não dedicou muito do tempo dele para atividades de ensino. Ele trabalhou muito em órgãos públicos e foi professor de antropologia na Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Quando ele precisou sair, ele indicou o meu nome. E eu comecei, se não me engano, em 1962, não, 72, por aí, 71, 72, eu comecei a ensinar. Lá, eu era professor de ensino médio, era professor do Estado, né? E isso facilitou também a minha participação lá na Escola de Enfermagem. Eu não recebia nada a não ser o salário normal pelo Estado, né? Porque eu tinha, como professor do Estado, eu era já considerado adjunto com supervisão, que tinha um número limitado de horas de aula, mas isso foi incluído na minha atividade. Eu ensinava no Augusto Meira e na Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Eu só deixei quando fui fazer o doutorado. Aliás, fazer o mestrado, desculpa. Por causa disso, eu tinha interesse na antropologia da saúde. Então, quando eu fui fazer o mestrado, deixa eu ver se eu corrijo as datas, pode ser que eu esteja dizendo errado. Fazer o mestrado em 74. Então, eu devo ter ensinado na Escola de Magalhães Barata em 72, 73, por aí. Fui fazer o mestrado em 74, e o meu objetivo era estudar os conceitos populares de doença numa comunidade de pescadores no interior da Vigia, na comunidade de Itapuá, uma ilha. Fiz o mestrado estudando essa temática. A Angélica estudou a Angélica, a gente pode considerá-la como uma das pioneiras dos estudos de gênero no Brasil. No momento em que ninguém falava em gênero, ela já estava preocupada com isso. Então ela fez um estudo sobre o status das mulheres nessa comunidade. Ela não usou a palavra gênero, porque nem se usava, né?
Então, para viabilizar a nossa pesquisa, nós tivemos que participar de um projeto de pesquisa que foi organizado pelo Roberto Cardoso Oliveira e pelo Roberto da Mata, cada um num programa importante, o Roberto Cardoso em Brasília e o Roberto da Mata no Rio de Janeiro. Eles conseguiram muitos recursos da FINEP para fazer um estudo sobre alimentação no Brasil. Não deu para cobrir o Brasil inteiro, mas houve pesquisas na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sudeste. Não se conseguiu levar a pesquisa para o Sul, porque o objetivo era justamente ajudar os alunos de mestrado do Museu Nacional e da UNB para conseguir recursos para a pesquisa. Como, no nosso caso, Angélica e eu, nós éramos professores da Universidade Federal do Pará e tínhamos mais recursos do que outros que eram apenas estudantes, então o que aconteceu? Só quem recebeu o auxílio foi a Angélica. Eu não recebi. Mas isso foi muito importante para ajudar a nossa pesquisa, né? Então, de certo modo, isso financiou a nossa pesquisa, mais ou menos equivalente a uma bolsa de mestrado. Mas, como eu não recebi mestrado, não. Eu não me lembro exatamente se eu não recebi. Não. No primeiro ano eu não recebi bolsa de mestrado em Brasília. Só a Angélica que recebeu. Aí depois eu passei a receber, mas eu tinha o salário da universidade e tinha o salário do Estado. Para teres uma ideia, o salário do Estado era maior do que o da universidade. Ganhava-se mais ensinando no ensino médio no Estado do que sendo professor da universidade. E essa situação mudou também muito rapidamente, porque com esse interesse dos militares em melhorar a Universidade Brasileira, eles também aumentaram rapidamente o salário dos professores universitários. Nós fomos em 74 para Brasília e, como eu não recebia bolsa, só a Angélica que recebia bolsa, como eu só tinha o salário do Estado e da universidade, e ela também tinha o salário da universidade, mas era muito pouco. O que a gente ganhava como professor da Universidade Federal do Pará nessa época correspondia a uma bolsa de mestrado hoje. Né? Era muito pouco. Nós tínhamos um número limitado de horas de aula e eu até tentei, antes de ir, assumir mais uma turma para dobrar a minha carga horária. Aceitaram que eu fizesse assumisse essa turma. No período que eu estava ensinando, eu ganhei em dobro, mas quando eu fui para o mestrado, disseram, não, você não pode ir, tem que ir só com o salário de uma turma. Enfim, lá pelo dia 20 o nosso dinheiro acabava. Aí a gente morava perto da universidade, ficava com o que tinha em casa e ia a pé para a universidade. Enfim, mas logo em seguida, no ano seguinte, isso foi em 74, no ano seguinte, se eu não estou enganado, ainda no primeiro semestre, houve uma mudança radical. Todos os professores que estavam fazendo mestrado imediatamente ganharam tempo integral, não dedicação exclusiva, tempo integral. Para mim não interessava, por exemplo, dedicação exclusiva, porque eu recebia pelo Estado, trabalhava no Estado, né? A Angélica não. Mas enfim, então da noite para o dia, nosso salário triplicou praticamente. Foi um negócio assim extraordinário. Mas, claro, a bolsa que a Angélica ganhou desse projeto da FINEP ajudou também a nossa pesquisa, né?
Então nós fizemos uma pesquisa sobre alimentação, que tinha a ver com a antropologia da saúde, e eu fiz a minha pesquisa sobre conceitos populares de doença, que aquele livro é A Ilha Encantada, Medicina e Xamanismo na Comunidade de Pescadores, e a Angélica fez o estudo sobre as mulheres. Né? Depois, então, quando nós voltamos, continuamos fazendo trabalhos lá, outros trabalhos, a Angélica fez trabalhos sobre pesca, eu fiz alguns trabalhos também ainda sobre a questão da religião, eu comecei a me encaminhar mais para a religião. Aí no doutorado, eu fiz um trabalho sobre a pagelança, o catolicismo popular, etc. E a Angélica fez o trabalho sobre o movimento negro no Brasil. Eu não sei por que ela nunca publicou esse trabalho. Para mim é um trabalho primoroso, um dos melhores trabalhos que se escreveram já no Brasil sobre o movimento negro. E é pioneiro também. Mas ela nunca quis publicar esse trabalho, não sei porquê. O trabalho dela, ele faz um estudo sobre o movimento negro no Brasil, começando nos anos 20, em Campinas, que é a origem de todo o movimento negro no Brasil. Depois passa para São Paulo, Campinas também continua sendo importante, mas em São Paulo ele fica mais importante ainda. Depois se espalha pelo Brasil inteiro. Então o que é que ela fez? Ela fez o trabalho de campo em Campinas, ela fez o trabalho de campo em São Paulo. Eu ajudei parcialmente o trabalho de campo dela em São Paulo, porque tinha que andar para aqueles bairros negros e lugares difíceis. Enfim, ela queria que eu ajudasse a localizar. Ela entrevistou todos os líderes do movimento negro que ainda estavam vivos, conseguiu uma literatura muito importante, jornais que não existiam mais nas bibliotecas. Enfim, depois ela fez o trabalho de campo no Rio, onde a gente morava, na época que se fez o doutorado. Fez o trabalho de campo em Salvador, no Maranhão. E aqui em Belém, quando voltou por causa do movimento negro aqui em Belém, né? Que ela participou, enfim. Então ela traça a história do movimento negro do Brasil desde os anos 20 do século passado até 1980, que é quando surge o MNU, Movimento Negro Unificado, que é a última expressão assim, nacional de grande impacto do movimento negro, que antes era muito fragmentado, era o movimento negro aqui, ali, Campinas, depois São Paulo, Rio de Janeiro, etc. O MNU era uma proposta de unificar todo o movimento negro do Brasil, e teve uma importância muito grande. Mas ela parou aí, nos anos 80, porque foi quando também nós estávamos fazendo o trabalho, né? É um trabalho que eu acho primoroso, acho que não sei por que ela não... Então ela é pioneira, não só nos estudos de gênero, mas também nos estudos de... E pioneira também nos estudos sobre criança. No caso dos estudos de criança, quem começa é a Cláudia, a questão da circulação de crianças, né? Mas a Angélica acrescenta um dado novo, que é a circulação de crianças não só nas classes populares, mas nas camadas médias também. E isso é muito recusado por um grande número de pessoas, porque acham que ela está cometendo uma heresia, porque ela está contestando a Cláudia. Não está contestando. A Cláudia não se aborrece com isso. As pessoas que não são a própria Cláudia, que ou são amigas ou leram a Cláudia, não aceitam isso. Bem, coisas da academia. Mas, voltando então. E aí eu comecei a me interessar pelas questões da religião. Eu resolvi fazer estudos sobre a renovação carismática católica. Passei mais de 4 anos estudando a renovação carismática católica. Ultimamente eu estou estudando de uma forma mais ampla os novos movimentos eclesiais,
que incluem a renovação carismática católica. Focolare, Encontro de Casais com Cristo, Opus Dei. Eu não estou estudando todos, tá? Eu estudei um pouquinho Focolare, mas também fazendo reflexão sobre esses movimentos como um todo. São movimentos que surgiram na Igreja Católica pouco antes ou pouco depois do Concílio Vaticano II. A renovação carismática católica é a mais conhecida de todos, que é a que faz mais propaganda, aparece mais, a gente vai numa igreja, vê as pessoas levantando os braços, cantando, dançando na igreja, etc. É o mais espetacular. Mas são muitos. Encontro de Casais com Cristo, Renovação Carismática Católica, Opus Dei, que mais? Focolare, Movimento Focolare. Não estou me lembrando de todos os nomes, mas são muitos. E há movimentos que são internacionais, como esses que eu citei, e alguns outros, e há movimentos que são, às vezes, nacionais ou, às vezes, locais. Então, aqui em Belém, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas na rua, bem jovens, vestidos de frade. Sim, já vi mesmo. Eles é um movimento que existe aqui em Belém. Está ligado aos capuchinhos. A Casa da Juventude, que existe ali na Almirante Barroso, agora as pessoas já estão usando um uniforme que coloca o nome Casa da Juventude. Ela foi criada pelo padre Raul, que ainda é o líder. São homens e mulheres que participam. É uma comunidade dentro desses novos movimentos eclesiais. O que é que caracteriza esses novos movimentos eclesiais? Primeiro, é o fato de eles serem internacionais. Na maior parte dos casos, os grandes movimentos. Mas alguns, como eu estou dizendo, são apenas locais, só que se expandirem, podem atingir uma dimensão internacional. Eles se organizam como movimentos e incluem vários deles comunidades. Por exemplo, a Renovação Carismática Católica surgiu nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo inteiro. Existe hoje na Índia, na China, na Nigéria, em várias partes do mundo. E eles se organizam com grupos de oração, funcionam nas igrejas, são públicos, qualquer um pode entrar, pode participar, não há grande formalidade. E comunidades de vida e comunidades de compromisso. Comunidade de vida tem um sentido, digamos, mais amplo. Você participa, mas não tem um compromisso assim tão forte. As comunidades de compromisso, elas se assemelham às ordens eclesiásticas, porque as pessoas fazem votos, têm que viver dentro da comunidade, enfim, tem uma série de especificidades que são próprias dessas comunidades. Agora, alguns desses movimentos, eles são muito abertos. Por exemplo, você pode, na Renovação Carismática Católica, e em outros populares também, você pode chegar lá e entrar numa reunião e ficar participando na igreja, das orações, etc. Não há obstáculo nenhum, pelo contrário, eles tentam te atrair para participar melhor, né? Outros desses movimentos, talvez o exemplo mais conhecido é o da Opus Dei, que é um movimento que dificilmente você consegue estudar, porque não sabe quem são as pessoas que participam da Opus Dei.
Ele não é propriamente secreto, mas eles não dão uma publicidade muito grande ao trabalho deles. Então, é mais difícil de você chegar, porque não. Claro, se você está interessado em participar, se tornar membro da comunidade, eles vão lhe aceitar. Mas todas as coisas que eu conheço sobre o Opus Dei mostram que os estudos são mais difíceis. São mais difíceis até do que, por exemplo, estudar a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu ia falar dela. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus não é tão fácil de estudar, mas você pode ir lá e participar com certas restrições. Eles normalmente não querem dar entrevista, recusam, na maior parte dos casos, é difícil conseguir uma entrevista com eles, mas há maneiras de participar. Agora, os estudos sobre a Opus Dei são muito difíceis. E há muitas lendas, muitas histórias que se fala. Aquele filme, Código da Vinci, tu viste? Vi. Pois é sobre a Opus Dei. Então há acusações de assassinatos, de coisas desse tipo, enfim. Agora, esses movimentos eles têm uma importância muito grande porque eles têm uma nova forma de agir. Eles não estão subordinados de uma forma mais direta à autoridade eclesiástica. Vamos tomar o exemplo de um movimento tradicional, a ação católica. Na ação católica, que já não existe mais, os participantes, eu participei da ação católica, da Juventude Universitária Católica, nós tínhamos determinados grupos que eram orientados por sacerdotes. Então os sacerdotes sempre tinham que ser ouvidos e participavam das reuniões, etc. E em qualquer assunto polêmico, quem decidia era o sacerdote. Agora, nesses novos movimentos eclesiais, às vezes há até uma certa rejeição aos sacerdotes. E em outras situações, ou dentro do mesmo movimento, eles querem formar os seus próprios sacerdotes, que tenham compromisso com o movimento. Então, se isto vai adiante, e até pelo fato de que esses movimentos têm um caráter internacional, o poder desses movimentos é extraordinário. Porque, mesmo que o bispo ou o padre não goste deles, eles continuam existindo, porque eles têm uma vinculação muito ampla. Então, a renovação carismática católica, por exemplo, quando ela surgiu, muitos bispos americanos proibiam a renovação carismática. Mas mesmo com essas proibições, ela não deixou de se expandir e de crescer. Depois eles conseguiram apoio do Papa, conseguiram apoio de vários bispos. Há padres também que apoiam a renovação carismática, mas há muitos padres que são contra. E esse caráter de internacionalidade significa que eles podem atuar em várias partes do mundo e, até certo ponto, fugir a uma orientação mais direta do pároco, do bispo. Então, comunidades como, por exemplo, a comunidade Shalom, que é a mais importante comunidade carismática do Brasil, criada no Brasil, hoje já estão espalhadas por várias partes do mundo. Quer dizer, então, isso dá uma importância muito grande a esses novos movimentos. Um teólogo francês, que trabalhou muito tempo, francês ou suíço, não sei, Jean Comblan, ele trabalhou no Brasil durante muito tempo. Ele fazia uma comparação entre
os novos movimentos eclesiais e as ordens mendicantes medievais, franciscanos, dominicanos, mercedários, etc., que tiveram uma importância muito grande para o catolicismo na Idade Média e continuam tendo até hoje. Então ele faz uma comparação. É claro, é uma previsão que ele faz, nós não vamos nunca saber se ele faz uma previsão correta, porque a importância dessas ordens mendicantes só se pôde verificar depois de muitos anos. Mas por vários indícios dá a impressão de que esses novos movimentos eclesiais eles podem transformar a Igreja Católica, como as ordens mendicantes contribuíram muito para transformar a Igreja Católica. Muito interessante. Então é isso que eu estou tentando estudar agora,